até pedir desculpas aos colegas vereadores, demais colegas, porque todos poderiam estar assinando essa moção. Eu tenho certeza que é o apoio unânime, né, da grande maioria dos vereadores, mas foi solicitada, e aqui eu quero dizer que essa moção que foi lida, né, veio pelo servidor, o Fugante, né, que solicitou a este plenário, então, que a gente colocasse em discussão, porque recentemente esse projeto de lei passou por uma importante comissão e vários municípios no Brasil, né, estão liderando essas moções de apoio e estão encaminhando ao Congresso para que tenha celeridade dessa moção. Então, o que eu estou fazendo aqui, né, saudando os guardas municipais aqui que estão aqui presentes, né, todo o efetivo representado por eles. Obrigado pela presença e desculpa, esperava vocês ficarem aqui a manhã inteira, mas que bom. Então, Fugante, né, aqui nós estamos sendo a voz que tu solicitou, quem sabe um dia também tu possa ocupar os microfones aqui da Câmara, mas a ex-vereadora Paula Iores, hoje vice-prefeita, ela tinha uma luta muito importante na Guarda Municipal, com a Guarda Municipal. Mas nós precisamos que essas lutas se tornem realidade, ainda dá tempo, né? Porque a Guarda Municipal, né, os órgãos, e quando a gente falava antes, vereadora Rose, a questão dos impostos, a gente só tem uma sociedade justa quando a gente tem o fortalecimento do Estado. E o Estado, a gente passa pelo fortalecimento também dos servidores e trabalhadores que compõem os quadros, seja na saúde, na educação, na segurança, tendo uma boa remuneração, inclusive para não se corromperem e permanecerem nas funções, para não viverem de bico depois do seu expediente. Mas o que eu falo nessa moção, e é uma moção simples, mas de grande repercussão e importância a nível nacional, e que a Câmara de Vereadores possa repercutir para demais municípios também. Eu vou encaminhar para vários outros vereadores que eu conheço do PDT para que protocolem essa moção, para que não fique parada lá no Congresso e que tenha celeridade essa moção. Hoje a Guarda Municipal, e quando foi instalada pelo então prefeito Pepe Vargas, a Guarda, ela tinha um papel diferenciado no município de Caxias do Sul e em outras cidades. Era simplesmente cuidar e zelar pelo patrimônio público. Só que as funções se ampliaram. E hoje, tudo é a Guarda Municipal. Tudo é a Guarda Municipal. É fazer blitz, é cuidar de UBS, é tudo, tudo. E eles acabam correndo risco, esses trabalhadores, porque eles ficam expostos. Então, nós precisamos, primeiro, garantir a valorização desses trabalhadores. Teve épocas aqui em Caxias que nem uniforme eles tinham. Eles tinham que comprar seu uniforme, com o equipamento todo sucateado. A valorização, e passa também pelo aumento de efetivo. Porque não adianta a gente ter efetivo contadinho ali, que não pode tirar férias não pode tirar licença-prêmio, porque a gente acaba sobrecarregando esses alguns. Então, eles querem criar setor, tem a Romu, tem outros setores aqui na nossa cidade, que bom que tem isso. Mas não tem uma abrangência na totalidade que a gente gostaria que tivesse para servir, proteger o patrimônio público, mas principalmente as pessoas. E eles acabam assumindo um monte de tarefas no seu dia a dia e que acaba colocando em risco a vida deles. Por quê? Porque não tem nem os armamentos necessários. Hoje a bandidagem tem 10 vezes mais do que eles. Então, nós precisamos reformular através da Constituição Federal, e já foi aprovado por um parecer pelo ex-deputado Nereu Crispim, que ajudou muito Caxias do Sul, e que nós possamos, através dessa moção, fazer essa grande mobilização em território nacional. Obrigado, presidente. No momento oportuno, votarei sim. Abraço a todos os guardas municipais aqui presentes.